Bom, como me coube o papel das nacionais e como a Cristália provavelmente não é conhecida de muita gente, eu faria rapidamente uma apresentação da Cristália. Essa empresa fica em Itapira. Nós temos 4 unidades fabris. A empresa foi fundada em 72, inicialmente de origem familiar, hoje ela se encontra profissionalizada. O capital é totalmente nacional e o importante, ela atua nos setores farmacêutico e farmoquímico. Isso dá uma diferença enorme, conforme vocês vão verificar. Temos quase 2.000 funcionários e quase metade deles pós-graduados, graduados ou em graduação. Bom, nós recebemos inúmeros prêmios, dos quais nos orgulhamos, mas o último deles recebemos da FINEP, que para nós tem um significado muito especial, na medida em que se trata de um organismo neutro e eminentemente técnico. E o prêmio que recebemos foi da empresa mais inovadora do Sudeste brasileiro. E é a única farmacêutica finalista no Brasil, o que me permite inferir que nós fomos classificados como a empresa farmacêutica mais inovadora do Brasil pela FINEP em 2007. Uma breve consideração a respeito do mercado. Vamos considerar 2 tempos, antes e depois dos genéricos. Antes dos genéricos, nós tínhamos dois grandes grupos de produtos. Um, que era conhecido por uma comercialização dita agressiva eufemicamente. Todo mundo sabe, representado pelo que era denominado de bonificado, quer dizer. E os outros eram os ditos protegidos. Protegidos por quê? Por marca. Porque não tinha ainda, antes de 96, não havia patente. O que defendia os produtos eram as marcas, existiam marcas mais e menos fortes, e que defendiam mais ou menos os produtos das trocas daqueles da comercialização agressiva. O pós-genérico foi uma mudança significativa no mercado. Em que sentido? Os genéricos, indubitavelmente, trouxeram produtos que, com o advento da bioequivalência, produtos que eram mais confiáveis do ponto de vista técnico. Não estou dizendo que antes não era, mas agora são. E o que mudou nessa comercialização? Na comercialização, nada. O produto, sim, eles têm bioequivalência, são garantidos, são aval do governo, etc. Mas a comercialização continua sendo agressiva. O que eu quero dizer com isso? Há uma briga violentíssima pelo mercado que depende de uma série de coisas, basicamente de logística e de condições comerciais de colocação no ponto de venda. O que levou, o que acarretou disso? Um canibalismo violento. Canibalismo selvagem é redundância, porque canibalismo é selvagem. Que levou a uma aglutinação de companhias, quer dizer, uma redução do número de companhias, que vende cada vez mais, com margem cada vez menor. Isso aí eu chamo de autofagia, quer dizer, as margens das empresas vão reduzindo significativamente. Contra os protegidos. Quais eram os protegidos do pós-genérico? Os nichos, o que são? São segmentos de mercado que são suficientemente pequenos para não interessar ninguém entrar com genérico, mas são razoavelmente interessantes para que alguém o explore. Os fitoterápicos, que não são passíveis de cópia genérica, aqueles produtos que enfrentam barreira tecnológica, o que eu chamo disso? São produtos que são difíceis de fazer. Pode ser até objeto de um registro de genérico. Entretanto, pela dificuldade de fazer, é que nem aquela história do carro que está com a chave no contato ou o outro que está com bloqueio. Tá? Vão roubar a chave no contato, que é mais fácil. É mais fácil copiar aquele que não tem barreira tecnológica do que o outro que tem. E, finalmente, depois de 96, teve o advento das patentes, que aí sim passou a defender de maneira mais eficiente e legal os produtos patenteados. Seguinte. Futuro. Bem, se não acontecer nada, se as regras do jogo continuarem as mesmas
que vai acontecer? Uma ultra concentração de produtores de genéricos, com uma redução significativa do número daqueles produtores. Quer dizer, eu estou falando dos que têm significância. Tem um monte de gente, inclusive a gente, que fabrica um pouquinho de genérico. A gente fabrica porque é complemento de linha. Já que se fabrica, por exemplo, diazepam, então, de linha, se vende nos hospitais, ele produz também de genérico. Mas não tem significância na estrutura de venda do laboratório. Aqueles que se ocupam, aqueles que se dedicam à produção de genéricos, serão, digamos assim, como core business, eles serão cada vez em menor número. No meu entendimento, é muito provável que haja uma redução tal nos preços e nas margens, que depois de um certo tempo deva haver uma certa recuperação, e isso vai ficar uma curva sinoidal, quer dizer, mata a gente, recupera o preço, entram outros, mata a gente, recupera o preço, e assim vai, com uma margem muito prejudicada. Portanto, o lucro da companhia como um todo deve cair significativamente, na minha opinião. E os protegidos, que são os mesmos que eu tinha dito na consideração anterior. Bom, isso eu disse se nada for feito. Por quê? Porque alguma coisa eventualmente pode ser feito, e daí o panorama onde fica. Para que alguém se interesse, alguém se disponha a produzir alguma coisa de forma protegida, ele precisa ter suporte. Suporte de quem? Da farmoquímica. Vejam bem, a farmacêutica é uma usuária de droga. Ela usa a droga que a farmoquímica faz. E a farmoquímica é dependente da farmacêutica. Então, se não vender para a farmacêutica, não adianta produzir nada. Então, quando se fala em subsídio, quando se fala em estímulo, quando se fala em apoio, isso é muito bom, sem dúvida nenhuma, acho que a gente não deve negligenciar. Entretanto, produza-se o que se produzir, da melhor qualidade do mundo. Se não houver consumo, essa empresa não sobrevive. Eu digo que sequer dinheiro precisa para estimular esse segmento, por uma razão muito simples. Toda empresa privada, toda empresa que tenha fins lucrativos, só vai receber investimentos se houver razoável expectativa de retorno. Se não houver expectativa de retorno, esquece que ninguém vai investir. Daí pode estimular, pode dar o que quiser, porque não adianta. Tem que ter retorno. Isso posto, o que a farmoquímica representa de importância para quem pretender ficar com os produtos do grupo protegido? Primeiro, a farmoquímica pode não só copiar moléculas difíceis, como e trabalhar no desenvolvimento de moléculas novas, gerando patentes. Só para título de exemplo, aqui estão 4 dos produtos que nós fazemos, patentes nossas aqui no exterior, Estados Unidos, Europa, etc. Outro. Pode produzir, às vezes, para você entrar num nicho, é difícil você conseguir determinada matéria-prima. Se você tiver uma farmoquímica eficiente, você pode se autoabastecer. Autoabastecimento. E as barreiras tecnológicas? De novo, eu volto para as barreiras tecnológicas. A farmoquímica pode auxiliar, pode ajudar a que a farmacêutica disponha de recursos que permitam tornar difícil a canibalização, difícil a cópia. Só para dar um exemplo, nós produzimos verticalmente, eu acho que nós somos a única empresa que produz verticalmente antirretrovirais no Brasil. Evidentemente que, como eles não estavam protegidos por patentes, pelo menos um determinado grupo deles não estava, quando nós começamos a produzir, a gente produz um produto idêntico ao que tinha na cópia. Enquanto foi legal, nós copiamos. Muito bem. E na altura do campeonato, vendo que o tamanho da cápsula era enorme e que o paciente aidético tinha que tomar um monte de cápsulas por dia, nós reduzimos o tamanho da cápsula e, com isso, evidentemente com mudança da formulação, nós obtivemos um produto que não precisava mais de cadeia de frio e tinha uma absorção melhor. Ou seja, acabou ficando não só
melhor porque era menor, mas era melhor porque tinha um desempenho melhor. Então não podemos vender esse produto, porque ele não é bioequivalente ao convencional. Então, e como quem só compra é o governo, eu tenho que participar da licitação para vender para o governo, eu tenho que fazer um produto pior para poder satisfazer o governo. Evidentemente que nós estamos pedindo um novo registro para tentar convencer, mostrar que aquele produto é melhor, então ele sim seria um dos produtos que a dificuldade tecnológica abrigaria. Bom, veja bem, a ideia não é minha, é de um grupo de pessoas. Se eu perguntasse quem é que teve a ideia de integração universidade-empresa, sei lá, hoje muita gente defende, depois de muito discurso, era um mero slogan, mas só que agora começa a haver uma certa integração universidade-empresa. A mesma coisa eu digo com relação à utilização do poder de compra do Estado. Fala-se muito, isso é um slogan, hoje não existe. O que existe? Se numa concorrência houver empate entre a oferta do estrangeiro com do nacional, o nacional ganha. Quando é que ocorre isto? Nunca. Quer dizer, 0,0, literalmente não existe. Eu fui, durante um determinado tempo, nós produzíamos um antirretroviral para o governo, que foi difícil pra caramba entrar. Por quê? Porque o produto de referência era uma cápsula gelatinosa dura. Nós conseguimos o registro, ganhamos a licitação, daí eles mudaram de ideia. O bom era a cápsula gelatinosa mole. E nós não tínhamos registro, não perdemos. Teve um ano para conseguir o registro da mole. Conseguimos. E passamos a ganhar. Ganhamos por 4 anos seguidos a cápsula gelatinosa mole de um dos antirretrovirais. A subsidiária da empresa americana que competia conosco perdia sistematicamente a concorrência com a gente. Esse ano o que foi feito? Trouxeram a matriz para concorrer com a gente. Qual foi a equalização entre o produto americano e o nosso? 1,03%. Aplicou-se de diferencial, ou seja, ridículo. E eles aplicaram. Nós brigamos para mostrar presença. Fui até o custo nosso. E eles entregaram por um preço africano, de país com condições de miserabilidade. Por isso é que eu digo que uma das coisas que precisa ter são regras claras para as licitações e confiáveis. Porque senão você se prepara e de repente se surpreende com certas coisas que não tem explicação. Mas eu diria que existe uma proposta que tem o condão de promover o desenvolvimento, criar emprego qualificado, aumentar a arrecadação de impostos e custa literalmente zero para a sociedade. Nem subsídio precisaria. Como é que... Não estou dizendo que eu não precise, não. E não estou dizendo que eu dispenso, não. Mas nessa ideia, poder-se aplicar um sistema, um raciocínio que tornaria isto possível. Parece panaceia universal. É lógico que não resolve tudo, mas conferiria a farmoquímica que precisa de volume, que precisa de mercado para poder desenvolver. É aquilo que eu digo, se produz e não vende, esquece. Então, como é que pode assegurar volume de consumo para a farmoquímica? Se o Estado fizesse meramente o seguinte, equalize-se os preços ofertados nas licitações. Equalize-se de que maneira? Só para dar um exemplo assim grosseiro. Se a totalidade das taxas, impostos, contribuições sociais do país representa alguma coisa da ordem de 37%, e, por exemplo, na Índia, isso representa 16%, na China para 16,7%, alguma coisa do gênero, no México 20%. Esse diferencial, eu acho que deveria ser agregado para fins de cálculo. Não precisa onerar o importador, o exportador deles, nada disso. Mas, se, por exemplo, se o nosso produto fosse ofertado, o produto deles fosse ofertado a 100 e houvesse um diferencial, um delta de 25, por exemplo, por hipótese, se nós ofertássemos a 120, ganharíamos. Simples assim. Alguém poderia dizer, bom,
Mas, em compensação, a sociedade vai comprar a 125, é mais caro que a 100. Mas só que estes 25 ficam aqui, primeiro, pela geração de emprego, pelos impostos que se paga, pelo desenvolvimento tecnológico, pela retenção de cérebros. A nossa biotecnologia foi feita às custas de recrutamento de uma empresa que fez sucesso aqui, a única de biotecnologia, que era a Biobras, cujos cérebros tinham ido para o exterior, depois foi desmontada a empresa. Nós conseguimos resgatar. Com essa forma, nós evitaríamos essa evasão de cérebros e evasão de divisas. Agora, para as licitações, insisto, deveriam existir regras muito claras e confiáveis, para não cismar de que, por exemplo, a cápsula dura é melhor que a mole. Então avisa antes, um tempo hábil, para quem que for se habilitar para concorrer, efetivamente poder se preparar para isso. Não muda a regra no meio do jogo. Aí que vem os chineses, os indianos, porque nós estamos exportando para a Índia, nós estamos em negociações para exportar para a China. Se houver equalização, dá para competir. Vamos ganhar tudo? Não, não vamos ganhar tudo. Isso resolve todos os problemas do país? Não resolve, mas que melhora, melhora. Que minimiza as dificuldades que nós temos agora, minimiza. Que abre o campo para a farmacêutica, que é o elo fraco da cadeia. Veja bem, entre fazer pãozinho e fazer farinha, é mais fácil fazer pãozinho. Por isso é que tem um monte de laboratórios, pequenininhos, familiares às vezes, e tem muito pouca gente fazendo farmacêutica. Tem muita padaria e tem pouco moinho. O lucro se faz no produto acabado. A maior parte do lucro é no produto acabado. Por isso que não estimula. Você tem que ter condição de consumo. Então, o moinho como é que vive? Vive da massa, do volume, da escala. Como é que você cria escala? Criando consumo. Eu posso fazer isso com as farmácias? Não. Mas o governo pode fazer isso com a compra que a sociedade faz. Com o nosso imposto. Que da forma que está sendo feita hoje, ela é não só é perversa, e não inteligente. Por que é perversa? A gente se esforça, vende, recolhe os impostos, e com o imposto que ele recolher, ele vai comprar do chinês, do Estado. Isso é perverso, de um lado, e não muito inteligente do outro. Custo para a sociedade, eu disse que essa conta é zero. Mais ou menos é zero. É evidente que nós não vamos abrir mão de financiamento, nem subsídio, mas o fundamental é um tratamento isonômico. Senão, financiamento e subsídio não vai ser suficiente. Haja financiamento e subsídio. Eu nem vou falar sobre a guerra fiscal, que vai dar mais zebra, mas essa linha de raciocínio poderia ser aplicada até para a guerra fiscal, porque essa guerra fiscal vai dar 0 a 0 também. Todo mundo fizer a mesma coisa, em vez da gente ir para frente, nós ficamos patinando e não sai do lugar. Mas eu acho preferível, uma outra época, uma outra oportunidade, abordar o raciocínio para fins de combater a guerra fiscal.